Aliança Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, agosto de 1858. Número 8, parte A. Contradições na linguagem dos espíritos. As contradições encontradas tão frequentemente na linguagem dos espíritos, mesmo sobre questões essenciais para algumas pessoas, foram até aqui uma causa de incerteza quanto ao valor real de suas comunicações, circunstância da qual não deixam os adversários de tirar partido. À primeira vista, essas contradições parecem realmente uma das principais pedras de tropeço da ciência espírita. Vejamos se têm elas a importância que lhes empresta. Perguntaremos, de início, qual a ciência que não teve em seus primórdios semelhantes anomalias? Qual o sábio que, nas suas investigações, não foi algumas vezes confundido por fatos que aparentemente contradiziam as regras estabelecidas? Se a botânica, a zoologia, a fisiologia e a medicina e a nossa própria língua não nos oferecem milhares de exemplos semelhantes, e se suas bases desafiam qualquer contradição? É comparando os fatos, observando as analogias e as dessemelhanças, que pouco a pouco se chegam a estabelecer as regras, as classificações, os princípios, numa palavra, a constituir a ciência. Ora, o Espiritismo apenas acaba de desabrochar. Assim, pois, não é de admirar que se ajuste à lei comum, até que seu estudo esteja completo. Só então reconhecer-se-á aqui, como em tudo o mais, a exceção quase sempre vem a confirmar a regra. Aliás, os espíritos sempre nos disseram que não nos inquietássemos com essas pequenas divergências e que, em pouco tempo, todos seriam levados à unidade de crença. Com efeito, essa predição se realiza diariamente, à medida que mais e mais penetramos nas causas desses fenômenos misteriosos e que os fatos são melhor observados. Já as dissidências manifestadas na origem tendem, evidentemente, a uma diluição. Pode-se mesmo dizer que atualmente não passam de opiniões pessoais isoladas. Embora o Espiritismo esteja na natureza e tenha sido conhecido e praticado desde as mais altas antiguidades, é um fato que em nenhuma outra época foi tão universalmente espalhado quanto em nossos dias. É que outrora fazia dele um estudo misterioso, no qual o vulgo não era iniciado. Conservou-se por uma tradição que as vicissitudes da humanidade e a falta de meios de transmissão enfraqueceram insensivelmente. Os fenômenos espontâneos, que não deixaram de se produzir de vez em quando, passaram despercebidos ou foram interpretados segundo os preconceitos e a ignorância da época, ou ainda foram explorados em proveito desta ou daquela crença. Estava reservado ao nosso século, no qual o progresso recebe um impulso incessante, trazer à plena luz uma ciência que, por assim dizer, apenas existia em estado latente. Só há alguns anos é que os fenômenos foram observados seriamente. Na verdade, o Espiritismo é uma ciência nova, que se implanta pouco a pouco no espírito das massas, esperando ocupar uma posição oficial. A princípio, esta ciência pareceu muito simples. Para as criaturas superficiais, não passava da arte de mover as mesas. Uma observação mais atenta, entretanto, revelou que era por suas ramificações e por suas consequências muito mais complexas do que se imaginava. As mesas girantes são como a maçã de Newton, que na sua queda encerra o sistema do mundo.
Aconteceu com o Espiritismo o que acontece de início a todas as coisas. Os primeiros não puderam ver tudo. Cada um viu por seu lado e apressou-se a comunicar as suas impressões sob o seu ponto de vista e conforme as suas ideias e preconceitos. Ora, não se sabe que, conforme o meio, um mesmo objeto a uns pode parecer frio e a outros quente? Tomemos ainda outro exemplo das coisas vulgares, mesmo triviais, a fim de nos fazermos melhor entender. Ultimamente, diziam os jornais, o cogumelo é um produto dos mais bizarros, delicioso ou mortal, microscópico ou de dimensões fenomenais, constantemente desorienta os botânicos. No túnel de Doncastre existe um cogumelo que há 12 meses se desenvolve e, ao que parece, não chegou à fase final de seu crescimento. Mede atualmente 15 pés de diâmetro. Veio numa tora de madeira e é considerado o mais belo espécime de cogumelo jamais observado. Sua classificação é difícil, porque as opiniões estão divididas. Assim, eis a ciência perturbada pelo aparecimento de um cogumelo que se apresenta sob um novo aspecto. Este fato provocou em nós uma reflexão. Suponhamos vários naturalistas observando, cada um por seu lado, uma variedade desse vegetal. Um dirá que o cogumelo é um criptógamo comestível, apreciado pelos gulosos. O segundo dirá que é venenoso. O terceiro que é invisível a olho nu. O quarto que pode alcançar até 45 pés de circunferência, etc. À primeira vista, todas as afirmações são contraditórias e muito pouco aptas à fixação de ideias sobre a verdadeira natureza dos cogumelos. Depois, virá um quinto observador que há de reconhecer a identidade dos caracteres gerais e mostrará que essas propriedades tão diversificadas não constituem mais que variedades ou subdivisões de uma só e mesma classe. Cada um tinha razão de seu ponto de vista. Todos, porém, estavam errados quando concluíram do particular para o geral e quando tomavam a parte pelo todo. Dá-se o mesmo em relação aos espíritos. Têm sido julgados segundo a natureza das relações com eles estabelecidas, em consequência do que uns foram feitos demônios e outros anjos. E porque houve pressa em explicar os fenômenos antes que se visse tudo, cada um o fez a seu modo, e muito naturalmente buscou as causas naquilo em que consistia o objeto de suas preocupações. O magnetita tudo referiu à ação magnética, o físico à ação elétrica, e assim por diante. A divergência de opiniões em matéria de espiritismo vem, pois, dos diferentes aspectos sob os quais é considerado. De que lado está a verdade? É o que cabe ao futuro demonstrar. Mas a tendência geral não poderia oscilar. Evidentemente, um princípio domina e reúne pouco a pouco os sistemas prematuros. Uma observação menos exclusiva os unirá todos a uma origem comum, e em breve veremos que, em definitivo, a divergência será mais acessória que fundamental. Compreende-se muito bem que os homens erijam teorias contrárias em relação às coisas, mas o que pode parecer mais original é que os próprios espíritos se contradigam. Foi isso que, de início, lançou uma espécie de confusão nas ideias. As várias teorias espíritas têm, pois, duas fontes. Umas nasceram do cérebro humano,
outras foram dadas pelos espíritos. As primeiras emanam de homens que, confiando demasiado nas próprias luzes, creem possuir a chave daquilo que buscam, quando o mais das vezes apenas encontraram uma gazua. Isto nada tem de surpreendente, mas que entre os espíritos uns dissessem uma coisa e outros dissessem outra, era menos concebível, mas agora isso é perfeitamente explicável. A princípio, fez-se uma ideia absolutamente falsa da natureza dos espíritos. Foram imaginados como seres à parte de natureza excepcional, nada possuindo em comum com a matéria a que devemos saber tudo. Eram, conforme opinião pessoal, seres benfeitores ou malfeitores, uns com todas as virtudes, outros com todos os vícios e todos, em geral, com um saber infinito superior ao da humanidade. A notícia das recentes manifestações, o primeiro pensamento que, em geral, assaltou a maior parte das criaturas, foi de que isso era um meio de penetrar todas as coisas ocultas, um novo modo de adivinhação, menos sujeito a dúvidas que os processos vulgares. Quem poderia dizer o número dos que sonharam fortuna fácil para a revelação de tesouros ocultos pelas descobertas industriais ou científicas que não custariam aos inventores mais que o trabalho de fazer uma descrição ditada pelos sábios de outro mundo? Só Deus sabe quantos fracassos e desilusões, quantas pretensas receitas, cada qual mais ridícula, não foram dadas pelos chalaciadores do mundo invisível. Conhecemos alguém que pediu uma receita infalível para pintar os cabelos. Foi-lhe dada uma fórmula de composição cerosa, que reduziu a cabeleira a uma espécie de massa compacta, da qual o paciente teve um trabalho imenso para se livrar. Todas essas esperanças quiméricas tiveram de se desvanecer à medida que ficou melhor conhecida a natureza desse mundo e o verdadeiro objetivo das visitas que nos fazem os seus habitantes. Mas então, para muita gente, onde estava o valor desses espíritos que nem tinham o poder de proporcionar alguns milhões aos que nada faziam? Não poderiam ser espíritos. A febre passageira foi substituída pela indiferença, e, em alguns, pela incredulidade. Mas quantos prosélitos teriam feito os espíritos se tivessem podido fazer o bem enquanto os outros dormiam? Teriam até adorado o diabo se lhes tivesse sacudido a sua bolsa de moedas. Ao lado dos sonhadores, havia gente séria, que nesses fenômenos via algo mais que vulgaridade. Observaram atentamente, sondaram os refolhos deste mundo misterioso e facilmente reconheceram nesses fatos estranhos, se não novos, um fim providencial de ordem mais elevada. Tudo mudou de aspecto quando se ficou sabendo que os espíritos são apenas as criaturas que viveram na Terra e cujo número iremos aumentar depois de nossa morte. Que eles aqui deixam um invólucro grosseiro, como o bicho da seda deixa sua crisálida para tornar-se borboleta. Não pudemos duvidar quando vimos que os nossos pais, amigos e contemporâneos, vinham conversar conosco, dando irrecusáveis provas de sua presença e de sua identidade. Considerando as inúmeras variedades que a humanidade apresenta, sob o duplo ponto de vista intelectual e moral, e a multidão que diariamente migra da Terra para o mundo invisível, repugna a razão admitir que um estúpido samoyeda, um feroz canibal ou um vil criminoso com a morte sofram uma transformação que os ponha ao mesmo pé de igualdade com o sábio
e o homem de bem. Assim, compreendeu-se que podia e devia haver espíritos mais adiantados e mais atrasados. E desde então ficaram muito naturalmente explicadas essas comunicações tão diversificadas, das quais umas tocam o sublime enquanto outras se arrastam na imundície. E foi assim, melhor compreendido, quando se soube que o homem, que o nosso pequeno grão de areia, perdido no espaço, não é o único habitado entre tantos bilhões de globos semelhantes, que ele ocupa no universo uma posição intermediária nas vizinhanças dos mais baixos na escala, que em consequência há seres mais adiantados que os mais adiantados entre nós, e outros ainda mais atrasados que os nossos selvagens. Desde então, o horizonte intelectual e moral ampliou-se como nosso horizonte terreno, quando foram descobertas a quarta e a quinta parte do mundo. O poder e a majestade de Deus ao mesmo tempo cresceram aos nossos olhos do finito ao infinito. Assim, logo ficaram explicadas as contradições da linguagem dos espíritos, porque se compreendeu que seres inferiores, sob todos os pontos de vista, não podiam pensar nem se exprimir como superiores. Consequentemente, não podiam saber tudo, nem tudo compreender, e que Deus deveria reservar apenas aos eleitos o conhecimento dos mistérios inatingíveis pela ignorância. A escala espírita, traçada pelos próprios espíritos e conforme a observação dos fatos, dá-nos a chave de todas as anomalias aparentes da linguagem dos espíritos. É preciso chegar, pela força do hábito, a conhecê-los, como assim dizer, à primeira vista, e poder assinar-lhes a sua classe, conforme a natureza de suas manifestações. É preciso, conforme a necessidade, dizer a um que é mentiroso, e a outro que é hipócrita, e a este que é malévolo, a aquele que é chocarreiro, etc., sem se deixar impressionar por sua arrogância e fanfarronadas, nem por suas ameaças ou seus sofismas, e nem mesmo por suas lisonjas. É o meio de afastar essa turba que incessantemente pulula em redor de nós e que se afasta quando sabemos atrair apenas os espíritos verdadeiramente bons e sérios, da mesma maneira que procedemos em relação aos vivos. Serão esses seres ínfimos eternamente votados ao mal e à ignorância? Não, pois nem esta parcialidade seria conforme a justiça nem conforme a bondade do Criador, que provê a existência e ao bem-estar do menor inseto. É por uma sucessão de existências que eles se elevam e deles se aproximam à medida que melhoram. Esses espíritos inferiores só conhecem Deus pelo nome. Nem o ó vem, nem o ó compreende, do mesmo modo que o último camponês, no fundo de suas urzes, não vê nem compreende o soberano que governa o país que habita. Se estudarmos cuidadosamente o caráter próprio de cada classe de espíritos, compreenderemos facilmente que alguns há incapazes de fornecer ensinamentos exatos sobre o estado de seu mundo. Se além disso considerarmos que outros há que por sua natureza são levianos, mentirosos, zombeteiros, malévolos e que outros ainda se acham imbuídos das ideias e dos preconceitos terrenos, compreenderemos que em suas relações conosco podem divertir-se à nossa custa, conscientemente induzir-nos ao erro por malícia, afirmar aquilo que não sabem, dar-nos conselhos pérfidos ou mesmo enganar-se de boa fé, julgando as coisas de seu ponto de vista. Façamos uma comparação.
Suponhamos que uma colônia de habitantes da Terra um belo dia encontre meios de ir à Lua. Suponhamos que essa colônia seja composta de diversos elementos da população do nosso globo, desde o mais civilizado europeu até o aborígene australiano. Os habitantes da Lua ficarão muito sensibilizados e mesmo deslumbrados se puderem obter de seus visitantes ensinamentos precisos sobre o nosso planeta, que alguns supunham habitado, mas que não tinham certeza, de vez que entre eles há criaturas que se julgam os únicos seres do universo. Caem sobre os recém-vindos, interrogando-nos, e os sábios que se aprestam para publicar a história física e moral da Terra. Como não seria uma história autêntica, uma vez que dispõe de testemunhas oculares? Um deles recolhe em casa um zelandês, o qual informa que aqui na Terra é um regalo comer homens, que Deus o permite, pois as vítimas são sacrificadas em sua honra. Em casa de outro está um filósofo e moralista, que fala de Platão e de Aristóteles, e lhe diz que a antropofagia é uma abominação, condenada por todas as leis divinas e humanas. Aqui é um muçulmano que não come os homens, mas diz que a salvação é conseguida matando o maior número possível de cristãos. Ali é um cristão dizendo que Maomé foi um impostor. Além é um chinês que considera todos os demais como bárbaros e afirma que Deus permite que os filhos sejam lançados ao rio, desde que se os tenham muitos. Um boêmio pinta o quadro da vida dissoluta das capitais. Um anacoreta prega a abstinência e as mortificações. Um faquir indiano estraçalha o corpo e, para abrir as portas do céu durante anos, se impõe sofrimentos tais que, comparativamente, as privações dos mais piedosos cenobitas constituem sensualidade. Vem a seguir um bacharel, o qual afirma que é a terra que gira e não o sol. Um campônio diz que o bacharel é um mentiroso, pois ele vê muito bem o sol levantar-se e deitar-se. Um senegalês diz que faz calor, um esquimó que o mar é uma planície gelada e que só se viaja de trenó. A política não fica esquecida. Uns elogiam o regime absolutista, outros a liberdade. Este diz que a escravidão é contrária à natureza e que, como filhos de Deus, todos os homens são irmãos. Aquele que as raças foram feitas para a escravidão e que são muito mais felizes do que no estado de liberdade, etc. Creio que os escritores selenitas sentir-se-iam muito embaraçados para escrever a história física, política, moral e religiosa do mundo terrestre, baseados em semelhantes documentos. Quem sabe, pensarão eles, se encontraremos maior unidade entre os sábios? Interroguemos o grupo de doutores. Um deles, médico da Faculdade de Paris, Centro de Luzes, diz que todas as moléstias têm por princípio um sangue viciado e que por isso é preciso renovar o sangue, sangrando seja qual for o caso. Errais, meu caro confrade, explica um segundo. O homem nunca tem sangue demais. Se lhe tirarás-lhe a vida, concordo que o sangue possa estar viciado. Mas o que é que se faz quando um vaso está sujo? Ninguém o quebra. Procura-se lavá-lo, então. Dai purgantes, 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 até limpar. Um terceiro toma a palavra e diz: Senhores, com as vossas sangrias matais os doentes e com os vossos purgantes os envenenais. A natureza é mais sábia que nós todos. Deixemo-la atuar, esperemos. É isto, replicam os dois primeiros.
Se matamos os nossos doentes, vós os deixais morrer. Os ânimos se alteram quando um quarto, tomando de lado um selenita, o arrasta para a esquerda e diz: não os ouças, são todos uns ignorantes. Eu nem sei por que eles pertencem à academia. Acompanhe o meu raciocínio. Todo doente é fraco. Há, portanto, um enfraquecimento dos órgãos. Isto é lógica pura, ou eu não me conheço mais. Há, pois, que lhes dar tônus, mas para isso só um remédio, água fria. Daí não me afasto. Curais todos os vossos doentes? Todos, desde que a doença não seja mortal. Como o processo seria infalível assim, sois da academia? Apresentei minha candidatura 3 vezes, mas o senhor acredita que sempre fui barrado por esses pretensos sábios, porque eles sabiam que eu os pulverizaria com a minha água fria? Senhor selenita, disse um outro interlocutor, puxando-o para a direita, nós vivemos numa atmosfera de eletricidade. A eletricidade é o verdadeiro princípio da vida. Temos que aumentá-la quando se tem pouco ou reduzi-la quando se tem excesso. Neutralizar os fluidos contrários uns pelos outros. Eis o segredo. Faço maravilhas com os meus aparelhos. Leia meus anúncios e veja só. Não chegaríamos ao fim se quiséssemos resumir todas as teorias contrárias que foram preconizadas, cada uma, por sua vez, sobre todos os ramos do conhecimento humano, sem excetuar nem mesmo as ciências exatas. Foi, porém, sobretudo nas ciências metafísicas que o campo esteve aberto às mais contraditórias doutrinas.